Oi, pessoal, bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito e vou passar para vocês as dicas que sempre me perguntam. Então, eu juntei aqui as 5 principais dicas para como vocês podem fazer para precificar melhor. Então, já vamos entrar aqui direto, tem bastante conteúdo, são dicas robustas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Então vamos lá. Primeira dica é transformar todas as suas receitas de medidas em volume. As medidas geralmente são em volume, né? Uma xícara, meia xícara, uma colher de sopa. Você vai ter que transformar tudo isso em peso. O que isso significa? Você vai pegar cada um dos seus ingredientes e vai pesar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não vai ser nada fácil, porque cada um dos ingredientes tem uma densidade diferente. O que isso quer dizer? Cada um deles pesa diferente. Lembra daquela piadinha, né, que faziam na escola? O que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí a pessoa imaginava o volume, né? 1 quilo de chumbo, uma coisinha assim. 1 quilo de algodão, gigantesco, não dá nem para imaginar quanto é 1 quilo de algodão. E aí a pessoa fala, sempre é 1 quilo de algodão é mais pesado. Não, 1 quilo de algodão, ele tem um volume maior. Então, você vai pesar cada um dos seus ingredientes e vai anotar. Então, você vai lá, farinha, 1 xícara. Então, você pega a sua xícara medidora, enche ela de farinha, como você sempre faz na sua receita, deixa ela bem certinha, bem retinha, tira aquele excesso, e aí você pesa na balança. Você vai ver, 1 xícara de farinha, se você usa a xícara padrão de medidas, 1 xícara de farinha vai ser 147 gramas, enquanto 1 xícara de açúcar refinado, por exemplo, é 180. Já o açúcar mascavo, se eu não me engano, são uns 210 gramas. Então, gente, você pode ver que tem uma grande diferença, né? 147 da farinha, 210 do açúcar mascavo. Se você colocasse aí um peso médio, eu vou por aí, toda vez que for 1 xícara de ingrediente seco, de pó, eu vou por aqui 180 gramas. Gente, isso vai dar errado. Vai dar ruim aí para a sua confeitaria, a sua precificação vai ficar errada, porque o seu custo vai estar todo errado. Mas tem aí uma facilidade. Se você já é aluno na UGC, você sabe que tem lá na UGC tem a minha planilha de custo que eu uso na minha confeitaria há 15 anos e lá tem uma tabela com um monte de ingredientes que eu já pesei. Tem farinha, tem açúcar, tem mel, tem, gente, fermento, bicarbonato. Gente, tem uma infinidade de ingredientes lá que eu já pesei e aí você não vai ter que pesar. Claro que não tem todos os ingredientes do mundo, mas já tem bastante coisa, já dá para começar. Bom, feito isso, transformada toda a sua receita em peso, você pode começar a preencher a sua planilha de custo. E aí, isso me traz para a nossa segunda dica, que é não esquecer de nada na hora de calcular o custo. O que eu quero dizer com isso? É muito comum que as pessoas esqueçam algumas coisas. Então, eu ajudo bastante gente a precificar corretamente esses produtos e, às vezes, muita gente fica com dúvida. Eu ponho isso na planilha de custo do produto ou eu ponho isso na planilha de custo fixo ou aonde vai esse custo? Então, eu sempre penso assim, esse, esse item que eu estou na dúvida, por exemplo, um cake board. Estou na dúvida se eu coloco o cake board no custo desse produto ou se ele é uma despesa de embalagem, ou se ele é um custo fixo. Aí eu penso, esse cake board, ele é usado especificamente para esse produto, ou seja, estou precificando um bolo, esse bolo vai num cake board. Então, sim. Então, o custo desse cake board, ele tem que estar dentro do custo desse produto, desse bem. Aí muita gente fala assim, mas e os produtos de limpeza? Aonde que eu precifico? Porque eu gasto, né? Eu tenho esse custo. Na minha opinião, os produtos de limpeza, eles têm que ir nos custos fixos da sua empresa, porque você não consegue mensurar. Você não consegue falar, não, eu usei aqui 7 ml de detergente para poder lavar todas as louças que foram geradas na produção desse bolo. Então, as coisas que a gente não consegue mensurar, a gente coloca em custo fixo, ali você vai alocar uma verba para materiais de limpeza e vai entrar no seu custo fixo da sua empresa. Então, ou seja, tudo que você usa para aquele produto especificamente. Então, o que mais vai nesse bolo? Você manda uma vela, você manda ele numa caixa de transporte, você coloca um acetato, nesse acetato vai um adesivo, tem uma etiqueta de validade, tem uma etiqueta de como consumir aquele produto, esse bolo vai numa sacola, você, por acaso, manda uma espátula para o cliente cortar o bolo, não sei, qualquer coisa que você use nesse bolo, você usa um topper de bolo, você manda uma vela, tudo que você usa que seja específico daquele produto tem que entrar na sua planilha de custo. Vamos lá para a terceira dica. E essa, gente, é uma dica pesada. Assim que eu, assim não, eu fiquei bastante tempo estudando
precificação, porque eu sei como eu faço, mas eu faço de uma maneira natural para mim, né? Então eu já sei como eu faço. Eu nunca parei para pensar na teoria de como que eu faço a precificação aqui na minha confeitaria. Então, quando eu parei para pensar em colocar esse material no papel para escrever o meu módulo de precificação lá na UGC, para escrever sobre precificação para iFood, quando eu parei para pensar nisso, eu tive muita dificuldade de colocar isso no papel, porque não é uma fórmula mágica. Então, fiquei pensando, eu demorei meses, eu conversei com muita gente que aconselha aqui a gente na nossa confeitaria. Conversei com meu marido, que é meu cabeçudo de finanças, e, e aí eu conversei bastante, e aos poucos eu cheguei a uma conclusão. E eu cheguei à conclusão de que, gente, presta bastante atenção e anota, tá? Custo não tem nada a ver com o preço. Ou seja, o preço de venda do seu produto não tem absolutamente nada a ver com quanto ele custa. Eu sei, vocês estão chocadas, né? Eu vou explicar. Gente, o custo, você precisa saber o custo, você precisa saber quanto você está gastando para fazer aquele produto. Então, né, você vai fazer lá o seu custo, vai, putz, estou gastando aqui R$ 15 para produzir esse bolo. E aí você chega na sua loja e você chega à conclusão que você vende esse bolo por R$ 30. Você fala, bom, mas aí eu não estou ganhando dinheiro, porque né, eu fiz aqui meus cálculos e não está dando, porque né, R$ 30 de venda, daí você vai pagar imposto, você vai pagar aluguel, você vai pagar seus funcionários, você vai pagar, enfim, seus custos, você vai pagar os custos né, dos ingredientes e aí não vai sobrar nada. Mas todo mundo aí na sua região vende por R$ 30. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar vendendo por R$ 30 e não vai ganhar nada? Ou você vai adequar esse produto de alguma forma para que você consiga ganhar dinheiro com ele. Então, gente, o preço de venda é sempre o maior valor que o seu cliente está disposto a pagar por aquele item. Se você tem ali, você faz aí na média, os meus produtos eu faço aí um custo vezes 3 que eu consigo pagar os meus custos, né? Consigo pagar meus custos fixos e ainda me sobra um dinheiro ali, me sobra um lucro. E é ótimo, legal, mas às vezes essa fórmula do vezes 3 não vai funcionar. Então, peraí, acho que eu viajei um pouco aqui na explicação, gente. O que eu tô querendo dizer é que muita gente gosta dessa fórmula mágica do vezes 3. Ah, pega o custo, faz vezes 3. E eu sempre falo que essa fórmula não existe. Porque o preço não é, às vezes o preço é mais, às vezes o preço é menos, e tudo bem. A gente tem um produto que, vou falar, aqui na minha confeitaria, a média é em torno de uns vezes 5. Mas, gente, só lembrando que a gente tem muitos custos, a gente tem uma estrutura muito grande, muito robusta para fazer rodar. Então, eu não consigo fazer os meus preços caberem no vezes 3. Então, aqui é mais ou menos a média nos vezes 5. Mas eu tenho um produto que é um dos produtos que a gente mais vende aqui. E o meu cliente, ele enxerga um valor maior nesse produto. Então, eu cobro mais. Eu não cobro vezes 5, eu cobro acho que um vezes 8, mais ou menos. Então, porque o meu cliente está disposto a pagar. Então, por exemplo, nesse produto que eu estou falando, ele custa 10. Se eu fizesse na minha média, que é mais ou menos vezes 5, eu venderia por 50. E beleza, eu ia vender por 50, eu ia vender bastante, ia ganhar dinheiro, mas eu já sei que o meu cliente está disposto a pagar 80 por esse produto. Por que eu sei que ele está disposto a pagar 80? Porque eu já vi produtos similares, tanto de concorrentes quanto de produtos da minha própria confeitaria, que são similares a esse, e eu vendo eles por 80. Então, por que eu colocaria 50, que é a minha média né, do custo, se eu sei que o meu cliente está disposto a pagar 80? Se eu botar por 50, o cliente vai comprar. Mas se eu colocar por 80, ele também vai comprar. Então, isso me gera mais R$ 30. Vocês conseguiram entender? Depende muito de quanto o seu cliente está disposto a pagar por aquele produto. Da mesma forma, eu já tive produtos que eu tirei da minha linha, que nem chegaram aí para minha prateleira, para o meu catálogo, porque não cabia na minha estrutura de custo. Então, eu lembro que eu desenvolvi uma vez um wafer para uma empresa de chocolate que me procurou. Eles estavam trazendo um chocolate belga para o Brasil e estavam começando a fazer essa divulgação e procuraram várias confeitarias para desenvolver produtos com chocolate deles para eles fazerem marketing, falar compra naquela confeitaria, compra na Luana, compra na fulana.
E eu desenvolvi, o produto ficou ótimo, só que ele ficou muito caro com o chocolate belga. E eu falei, cara, não vai vender. Era um, era um wafer de chocolate. Depois a gente adaptou esse produto, fez com chocolate nacional, e hoje ele vende super bem com o chocolate nacional. Mas com o custo do chocolate belga, o preço dele ia para ia pra. Era assim, faz uns 6 anos isso. Um wafer de chocolate que eu ia vender, se eu não me engano, a 8 na minha loja de chocolate nacional, o chocolate belga ele ia para R$ 18. Eu falei, meu, nenhum cliente meu vai pagar R$ 18 nesse doce. Na época, R$ 18 era muito mais do que é hoje. E eu lembro que eu falei pra Marília, eu falei, cara, pra gente vender, a gente tem que botar pelo menos 18. E, sinceramente, eu acho que não vai vender. O que você acha? A Marina falou, meu, 18 não vai vender. Está. Ele falou, meu, não dá pra pôr esse produto. Então, a gente adaptou o produto, que era um produto bem legal, a gente adaptou, colocamos o chocolate nacional, e aí o preço dele ficou ali nos 8 ou R$ 9, se eu não me engano, e era um preço adequado ao produto. Por mais que o chocolate belga ele tenha um certo valor agregado, os meus clientes, né, os nossos clientes, eles não enxergavam tanto valor naquele produto. Então eu nem cheguei a colocar ele na prateleira. E é exatamente isso que eu queria que vocês fizessem, esse exercício de quanto meu cliente está disposto a pagar por esse item. Porque às vezes a gente faz a conta e a gente fala, ah, não, eu tenho que cobrar ali R$ 3. Mas você sabe que o seu cliente está disposto a pagar 5. E como que você sabe que ele está disposto a pagar 5? Porque todo mundo aí à sua volta está vendendo por 5. E isso, gente, me leva ao meu próximo ponto, que é né, a nossa quarta dica, que é descobrir quem é o seu público-alvo. Por que eu digo isso? Como eu falei né, na dica anterior, você precisa entender qual é o seu público-alvo para você precificar corretamente para ele. Ou seja, você precisa adaptar os seus produtos àquilo que o seu público queira comprar. E, sinceramente, na hora que você acertar aqui ó, os 3 P's, que é ó, o público, o produto e o preço, ou o produto, preço e público, aí, gente, o céu é o limite de venda. Porque aí você vai vender fácil. Vai ser fácil de você fazer o cliente comprar. Se você tem o produto certo, no valor certo que ele está buscando, ele não tem mais objeções de venda, entendeu? Então, por exemplo, se você faz um marketing para um determinado público e eles sempre acham o seu bolo caro, então das duas uma, ou você está oferecendo para o público errado, né? Você deveria estar oferecendo para outro público. Você tem que adaptar a sua comunicação para chamar a atenção de um outro público, ou você tem que, né, baratear, digamos assim, né, abaixar um pouquinho o seu preço para que ele seja condizente com aquilo que o seu público espera. E nossa, gente, entrei aqui numa seara aí de público-alvo, numa coisa de marketing, mas o marketing e a precificação, gente, eles andam ó, lado a lado, eles andam juntinhos, porque um depende do outro. Não adianta um marketing maravilhoso com uma precificação horrorosa e uma precificação maravilhosa com um marketing ruim que não faz você chegar né, nos clientes adequados. Então, como você vai conseguir acertar esse público-alvo, esse valor? Então, e gente, outra coisa, muita gente acha que quando eu falo isso, eu tô falando para então que você tem que vender para o público de luxo, que você tem que vender sempre para galera que quer pagar o mais caro possível, e não é isso, tá, gente? Dá para ganhar bastante dinheiro com público de luxo, dá para ganhar bastante dinheiro com classe B, classe C, você só precisa o seu produto ao preço, né, aquilo que o seu público está buscando. Eu fiz quando eu estava escrevendo aqui essas dicas, né? Eu sentei para escrever e comecei a pensar. Eu dei uma pesquisada no iFood. Pesquisei no iFood e procurei brigadeiro belga aqui em São Paulo, aqui em Pinheiros, aqui perto da nossa confeitaria. E aí eu achei, meu, trocentas ofertas, né? Mas eu achei o brigadeiro belga. O mais barato que eu achei era R$ 4,50, que me soa até um pouco barato. Nossa, R$ 6,90 no iFood, só para vocês terem uma ideia. Mas eu achei um brigadeiro de R$ 10,50. Eu fiquei pensando, pô, o que tem esse brigadeiro para custar R$ 10,50? O cara tá vendendo por R$ 10,50. Então, ele tem um público adequado. Eu não sou o público-alvo dele. Eu jamais compraria um brigadeiro de R$ 10,50. Mas ele deve ter o público dele, porque ele está vendendo, ele está com a loja aberta. Se não me engano, tinha até 2 lojas dele no iFood quando eu procurei. E, gente, vamos aqui, cá entre nós. A gente sabe muito bem quais são os ingredientes do brigadeiro belga e a gente sabe que não tem uma variação de preço tão grande assim entre eles. Tá, o cara usa leite condensado, talvez usa leite moça, que é mais caro, tudo bem, mas não é tão mais caro assim no preço final do brigadeiro pronto.
tá, pessoal? É isso que eu tô falando. Sim, o leite moça é muito mais caro que outras marcas de leite condensado, mas no preço final, no custo final do brigadeiro, não vai fazer tanta diferença. Talvez ele use chocolate em barra, Calebo. Tudo bem, mas é pouco chocolate. Então, assim, eu sei que o custo do brigadeiro de 10,50 ele não é quase 3 vezes maior que o custo do brigadeiro de 4,50. Entenderam o que eu quis dizer? Então, qual é a diferença? É o marketing. Para quem ele está vendendo, é o público-alvo. Então, se ele acertou o produto dele para o público dele, ele deve estar vendendo rodo. Não importa que é mais caro que o outro, ou que você não veja valor. Ele com certeza achou um público que vê valor naquilo que ele está vendendo. E, bom, gente, vamos para a nossa quinta dica, que é não se esquecer das perdas. Muita gente, muita gente esquece desse detalhe. Então, o pessoal precifica o produto final, mas esquece das perdas. Então, vou dar um exemplo aqui. A minha receita de brigadeiro, ela rende 24 unidades. E eu vendo eles por unidade. Ou seja, o cliente me liga, Júlia, queria encomendar 20... Júlia não, né? Liga pro pessoal do atendimento. Queria encomendar 20 unidades do brigadeiro. E aí, se eu for fazer essa receita desse brigadeiro só para ele, eu vou ter uma sobra de 4 unidades. E aí, gente, o que muita gente esquece, vendendo esses 20, eu vou vender os 20, mas eu vou ter o custo de 24. E muitas vezes esse preço é suficiente para você perder todo, né, acabar com o seu lucro. Você teve o custo, mas você não teve a venda, você não teve o faturamento. Então, como que a gente pode evitar isso? Tem algumas maneiras. Se por acaso você vende só por encomenda e você não tem tantas encomendas assim que uma perda compensa a outra, né? Então você tem várias encomendas de brigadeiro no fim de semana, então você vendeu lá 200 e tantos brigadeiros, e aí você fez 9 receitas que deu os 200 e tanto, e essas, né, você distribuiu, vendeu 20 para um cliente, e os 4 que sobraram você colocou no pedido de outro cliente. Então, se você tem muitas encomendas, você consegue, né, alocar essa perda, digamos assim, para outro cliente. Mas se você ainda não tem muitas encomendas, gente, não se preocupe. Você fala para o cliente, fala, olha, eu tenho um pedido mínimo de tantas unidades e aí múltiplos dessa quantidade. Então, brigadeiro eu vendo em múltiplos de 24. 24 é um número meio chato, né? Porque não dá nem para fazer 100, mas enfim, é só um exemplo. Então você fala isso para o cliente, fala, ó, você queria 20, infelizmente 20 eu não consigo vender, porque a minha receita dá 24, e aí senão tem essa perda, tá? Então eu vendo em múltiplos de 24. Provavelmente ele vai comprar os 24. Gente, quem não quer 4 brigadeiros a mais? Então, você pode ajustar o seu catálogo de vendas, e aí nesse caso você vende sempre os múltiplos, né, dos seus produtos. Quando a gente começou, quando a Luana começou a fazer cupcake, quando ela fazia lá na casa dela ainda, as pessoas tinham que comprar os múltiplos da receita, e dava 28 cupcakes pequenos e 13 grandes, se não me engano. Ela só vendia em múltiplos desses números. Se eu queria 20, ela tinha que levar 26 do grande. Ela queria 20 do pequeno, tinha que comprar 28. Ela queria 30 do pequeno, levava 28. Então, era sempre esses múltiplos, até que a gente conseguiu um volume maior de encomenda e eu conseguia distribuir melhor essas massas e aí ajustava toda essa receita. E, voltando lá, o que mais você pode fazer com essa perda? Se você tem pronta entrega, você consegue, né, tirar essa perda desse produto e colocar na sua loja pronta entrega. Às vezes isso acontece aqui na nossa fábrica. A gente faz um item especial para um cliente, personalizado, né, um sabor diferente. Sobrou aqui um pouco de massa, vamos fazer e a gente põe na loja. Porque a gente tem a pronta entrega, então muitas vezes, na maioria das vezes, isso acaba vendendo ali na pronta entrega, no iFood, enfim, e aí você zera essa perda. Bom, pessoal, vamos recapitular então. Primeira dica é transformar todas as suas receitas, todas as medidas em peso e não em volume. A segunda dica, não esquecer nada na hora de calcular os custos. Então, pensa tudo que você usa para fazer aquele bolo, aquele produto especificamente e põe no custo dele. 3, entender que o custo não tem nada a ver com o preço. 4, você precisa descobrir qual é o seu público-alvo para você poder precificar corretamente. E 5, não esquecer das perdas.